Olá, que bom que você está acompanhando o nosso mini curso. Fico muito feliz de ter você aqui. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a famosa rega. De quanta água será que a orquídea precisa, hein? É importante entender que a rega é, sem dúvidas, um dos fatores que mais causam dúvidas para os cultivadores iniciantes. E não poderia deixar de ser assim, pois conhecer a dose certa de água que sua planta precisa é essencial. E dependendo da quantidade, ela pode ser um antídoto ou um veneno. Bora falar um pouco melhor sobre isso e deixar algumas dicas e conselhos importantes. Tenho certeza que você vai gostar. Falando sobre a dose certa de água. O primeiro segredo importantíssimo é: regue a orquídea apenas quando o substrato ao qual ela se encontra estiver seco. A razão disso é simples. A orquídea, como dissemos em nossa aula 1, é uma planta toda especial. Pelo fato de suas raízes absorverem a água na qual precisa através do ar, faz sentido dizer que o próprio ar também tem um papel essencial no processo de rega, não é? E eu aposto que você nunca leu em lugar algum algo sobre regar orquídeas com água e ar. Saiba que ao molhar as orquídeas, deve haver a combinação certa desses dois elementos. A razão fundamental é que, se não houver ar suficiente, o excesso de umidade fará com que o meio de cultura apodreça, propiciando doenças causadas por fungos e infecções. Outro fator importante é que a frequência da rega dependerá da temperatura e da umidade do ambiente. Como precisamos regar apenas quando o substrato estiver seco, você precisa lembrar que em dias de sol forte e calor, a água se evapora mais rapidamente. Mas então, como posso saber quando precisa regar? Uma maneira simples de saber quando sua orquídea precisa de água é verificar o peso dela quando estiver molhada e depois o peso quando estiver seca. E aí você rega quando o peso baixar consideravelmente. Você já viu fotos de cultivadores experientes em que aparece uma balança no local de trabalho? Pois então, ela está ali justamente para controlar o peso das orquídeas. Se você não tiver uma balança e precisa usar métodos mais tradicionais, então uma boa dica é colocar o dedo cerca de 2,5 centímetros no substrato para verificar a umidade. Se o meio ficar seco a uma profundidade de 2,5 cm, tipo meio dedão, então é o momento de regar. Mas lá vai mais uma dica. Tente usar água morna no início do dia para dar chance dela secar antes de anoitecer. Essa dica vai reduzir bastante as chances de apodrecimento das raízes. Saiba que é necessário regar com certa abundância, pois apenas borrifar um pouco de água não substitui a necessidade de uma boa rega. Cuidados especiais nas 4 estações do ano. Existem alguns cuidados importantíssimos que você precisa ter em cada estação do ano, pois, como sabemos, o inverno possui dias mais curtos e mais frios do que o verão. Basicamente, no inverno, a necessidade de rega diminui pela metade, e você precisa sempre monitorar fatores como quantidade de luz e umidade do ar para não prejudicar a sua orquídea. Na próxima aula vamos falar sobre os diferentes cuidados que precisamos ter com nossas orquídeas em cada estação do ano. Serão dicas simples, mas valiosas. Tenho certeza que você vai gostar. Então, bora lá para a nossa próxima aula. Te espero lá.